Arthur, tá dizendo aqui que você não pode participar, já viu? Ô, meu Pronto. irmão, beleza? Beleza, Arthur. Veio com Tranquilo? aquela, veio com aquela mensagem que você não podia participar. E Esse foi? Instagram já começa o ano fazendo graça. Sua imagem tá travando um pouquinho pra mim. Tá travando um pouco? É, bem pouquinho. Andresa, eu Deixa aí. enviei um convite para você. Veja se você consegue visualizar. Deixa eu ver se ela consegue aqui, viu? Tranquilo. Tá convidada aqui, ela. Convidadíssimo. Deixa eu ver se eu consigo falar aqui com a nossa convidada. Quer que eu saia pra tu colocar ela logo? Eu acho que não faz diferença, não. Deixa Uhum. eu convidar novamente. Estou enviando o convite aqui. Boa noite. Acho Ah, que deu certo agora. já É, boa foi. noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tá conseguindo Tudo ouvir certo. bem? Estou ouvindo vocês, estão me ouvindo? Sim, Sim, estamos tranquila. ouvindo. Ouvindo aí, né, Arthur? Perfeitamente. Então vamos lá, vamos começar. Boa noite, Pitaqueiro. Boa noite, Pitaqueira. Meu nome é Maurício Barbosa. Estou com o nosso amigo aqui, Arthur Vasconcelos. E iniciamos as lives no ano de 2022. Vocês estavam com saudade? Nós estávamos. Estamos começando hoje. E a nossa primeira convidada deste ano de 2022 é natural de Belo Horizonte. Ela tem 35 anos, é formada em jornalismo. Desde 2017, faz parte da equipe de arbitragem da Federação Mineira de Futebol. Em 2019, entrou para o quadro da FIFA como árbitra da Federação Mineira. E em 2022, agora, pertence ao quadro da FIFA. Ela que é Andresa Helena Siqueira. Tudo bem, Andresa? Boa noite, é uma satisfação falar com você. Nós agradecemos por você ter aceitado o nosso convite. Boa noite, tudo bem? Como é que estão aí vocês? E é um privilégio para mim também poder estar iniciando aí as lives, né, de 2022 com vocês. E vamos aí dar andamento. Pode perguntar que eu estou aqui à disposição. Mandar um abraço para a doutora Flávia, médica do América Mineiro, também Ah, nos ajuda bastante aqui. Passou o contato da Andresa, ela é uma pessoa excelente. Foi inclusive aqui entrevistada por nós do Pitaco da Bola, né, doutora Flávia? Um abraço para ela. Um abraço para Maga Baiana. Boa noite a todos. Margot em Salvador, parabéns, Vanessa. Andresa, eu vou iniciar com a primeira pergunta, que é a seguinte: daqui a pouco o Arthur faz a pergunta dele, dá uma boa noite a todos. A sua infância e adolescência foi na cidade de Divinópolis. Lá você jogava futsal, jogava futebol de campo, mas seguiu o caminho de arbitragem por conta do incentivo de uma vizinha, a tia Márcia. Por que você seguiu esse caminho e não buscou a profissionalização no futebol, já que você jogava na infância e na adolescência? então, eu sempre fui apaixonada por futebol, né? Eu acho que desde que eu comecei a andar, eu vi uma bola, já queria chutar bola. Eu tenho um irmão gêmeo, então a gente sempre jogava futebol e jogava com os amigos dele também, tudo mais. Aí joguei futsal por bastante tempo. Depois fui para o campo também, cheguei até a participar de competições aqui, né, Campeonato Mineiro Feminino e tudo mais. Nunca tinha pensado realmente em ser árbitra, não, sabe? Não era uma coisa que passava pela minha cabeça. Mas eu tive um tempo morando fora, no exterior, e lá eu joguei também, mas não foi nada profissional, foi mais um, como era aqui mesmo.
E quando eu retornei, né, retornei para o Brasil, eu vi que eu acho que o futebol já não dava mais para mim, sabe? Por questão profissional mesmo, financeira, eu precisava de um retorno maior. E na época, infelizmente, eu não tinha com o futebol e eu não consegui conciliar os dois, o futebol, os treinos com a com o meu trabalho, né? Porque tinha jogos finais de semana e tudo mais, e nessa época eu não consegui conciliar. Até que essa minha, né, vizinha, que eu considero como tia mesmo, já é da família, é uma grande amiga também, ela foi e já tinha comentado, ela já tinha me dado um cartão vermelho, um cartão amarelo, um apito. Eu falei, o que ela tá querendo com isso, meu Deus? O que eu vou fazer com isso? Nunca tinha passado pela minha cabeça, até que um dia ela chegou e me mostrou essa ficha de inscrição. Eu fiquei pensando, refleti, falei assim, realmente é uma forma de eu continuar no futebol, porque o jornalismo também era essa intenção, né, de trabalhar com o esporte. Mas depois que eu formei, não foi uma coisa que eu realmente quis continuar, mas é uma coisa que eu também amo, que é o jornalismo, mas não exercer a profissão. E aí eu falei, é uma boa, vou ver como é que funciona isso, vou arriscar. Comecei a fazer o curso e realmente me apaixonei pela arbitragem. A gente, quando joga futebol, a gente acha que sabe de regra, que entende alguma coisa, mas é muito além daquilo ali, né? A gente sabe o básico do básico. Então, eu fiquei apaixonada, comecei a me inspirar em outras árbitras também, vendo o trabalho delas. Então, aí foi mais ou menos assim que tudo começou. Boa noite, meu amigo Arthur. Boa noite, meu amigo Maurício Barbosa. Boa noite a todos os pitaqueiros. Andressa também, seja muito bem-vinda. Prazer enorme, né? Seja muito bem-vinda mesmo. E obrigado por aceitar o convite, né? Do Pitaco da Bola e tá dando essa entrevista aqui pra gente. Então, já que o jornalismo foi uma das carreiras que você não seguiu aí, foi diretamente para essa questão da arbitragem, queria que você falasse um pouquinho para a galera que está em casa como é a preparação da Andressa hoje para arbitrar, né? Para apitar hoje os jogos, como é que faz essa preparação hoje, haja vista que essa intensidade física é cada vez maior no futebol, né? Sim. Um grande fator, né, que me favoreceu foi essa questão de eu jogar futebol mesmo, né? Então, porque eu já tinha um físico favorável, né? Foi onde eu me destaquei no curso, né, através do físico. A gente também já tinha alguns treinamentos físicos dentro do curso e tudo mais. Então, hoje em dia, né, desde que eu me formei, enfim, eu tenho treinado, assim, a gente treina praticamente todos os dias, exceto os dias que tem jogos, mas às vezes ainda a gente faz alguma ativação pré-jogo. Tem que ser uns treinamentos intensos, mesmo que a gente, né, trabalhe com atletas de alto rendimento. Então, tem que cuidar de tudo mesmo, da alimentação, né, também, e fazer fisioterapia quando necessário. Então, assim, é um treinamento de alta intensidade mesmo. O Castelar Neto aqui está dizendo que você é um orgulho, um grande orgulho para Minas Gerais. Privilégio de tê-la conosco. Que isso, é uma honra para mim poder representar nosso estado. O Castelar, assim, eu não sei nem como agradecer o apoio que ele nos dá aqui para o quadro feminino em Minas. Eu nem tenho palavras para agradecer por tudo que ele faz por nós. O Douglas Rap Calçado está dizendo que você jogava demais, viu? Jogava muita bola. Pois é, eu acho que eu desembolava um pouquinho. Tinha futuro, mas acabou não dando certo. Deus sabe o propósito da gente nessa vida, né? Ô, você é formado em jornalismo e disse aqui que a intenção era de atuar na área de esportes. Você já jogava futebol, estava fazendo jornalismo para atuar no futebol, mas aí você conseguiu para uma área assim, um pouco diferente do que você imaginava. Qual foi o problema, qual foi o óbice de você não seguir essa carreira jornalística voltada para o futebol? Porque, de repente, essa mudança para a arbitragem? Então, quando eu fui para o exterior, faltava um período para eu me formar em jornalismo. A intenção era realmente melhorar o inglês e tudo mais, porque é uma profissão que a gente, né, precisa também de ter outras línguas e tudo mais, dependendo de onde a gente vai atuar.
Então, eu fiquei quase 3 anos morando fora, que foi na Irlanda, em Dublin. E quando eu retomei, já não fazia muito sentido para mim mais o jornalismo. Acabou que eu só me formei mesmo, porque eu já estava para concluir o curso. E aí eu falei assim, será que eu sigo nisso ou não? Eu ainda estava numa dúvida, consegui um outro emprego na área administrativa, era uma área que eu gostava também. Mas antes mesmo de fazer jornalismo, eu fiquei em dúvida entre jornalismo e educação física. Eu acho que eu fiz a escolha errada, talvez, não sei. Aqueles testes que a gente faz, né, de vocacionais antes de entrar na universidade, a gente muito novo, com 18, 19 anos, a gente não sabe muito bem ainda o que é. Mas, mesmo assim, na universidade eu gostava muito, mas quando eu retomei, já era uma coisa que eu falei assim, não sei se é o que eu quero para mim. E aí acabou que surgiu a arbitragem, que foi uma coisa que eu senti que fazia mais sentido, por quê? Porque eu estou ali dentro, eu estou no meio, eu estou correndo também, eu gosto muito de esporte, entende? E eu acho que tem mais a ver comigo do que o jornalismo. E, assim, sou grata por ter caído isso para mim e eu conseguindo aí me dedicar à arbitragem, que é uma coisa que hoje, assim, é o que eu amo fazer, realmente. Mandar um abraço para o Rodrigo Veridiano, que é o nosso amigo aqui de Maceió. Tem um canal no YouTube, Na Rede. Um abraço. Inclusive, ele foi aqui entrevistado por nós. Um abraço, viu, Rodrigo? A Maga Baiana está dizendo assim, como é trabalhar com Felipe Lima e Cia? Sim. Então, nós temos grandes artes aqui em Minas, né? E para mim é um privilégio poder trabalhar ao lado deles, porque eles estão sempre me ensinando, né? Eu aprendo muito. E é realmente gratificante saber que eu posso, assim, hoje eu já estou apta a fazer essas competições e estar do lado deles, poder trabalhar ao lado deles é sempre um grande aprendizado e além de ser grandes pessoas, né, pessoas assim que eu admiro não só como árbitros, mas como no pessoal também, são pessoas assim que eu tenho grande carinho. Arthur Vasconcelos. Vamos lá, então. Andressa, o período de 2021 foi um período muito delicado, né, para todos nós, por conta da pandemia, e tem áudio de criança hoje aqui em casa, hoje eu estou no home office e a criançada, minha filha está aqui, estou cuidando dela, mas enfim, vamos lá, vamos que vamos. Aí a galera que está acompanhando aí, relevem, tá, galera? Então, basicamente eu queria saber como foi viver esse período de pandemia, o que é que você basicamente fez para continuar, né, a questão dos estudos, principalmente preparação, já que foi um ano em que todos ficamos em casa e não teve praticamente nenhum esporte, né? O início da pandemia foi assustador, acho que para todos nós, né? A gente ficar sem fazer o que a gente gosta e não poder nos preparar adequadamente, né? Como a gente faz, fazer os treinamentos que a gente faz em campo e tudo mais. Acabou que a gente teve que adaptar algumas situações, né? A gente teve um suporte também da CBF com relação ao psicológico também com a doutora Marta, que, assim, é uma excelente profissional também que nos auxilia a todo momento. E com relação ao físico também, a gente acabava fazendo atividades em casa. O que dava para fazer em casa, a gente fazia para não poder perder totalmente o ritmo. Lógico que não era alta intensidade igual a gente fazia e tudo mais, mas o que deu para fazer, a gente foi adaptando, né? Igual vários atletas também a gente viu, né, que se adaptaram com relação devido às Olimpíadas também, que houve o atraso. Enfim, quando nós retomamos, né, foi para todo mundo foi difícil. Então acabou que todo mundo acho que foi evoluindo igualmente, né? Os atletas também estavam com as mesmas dificuldades também. Então realmente foi difícil porque a gente não sabia de nada quando isso ia voltar, quando não, né? Então sempre quando a gente tem essas surpresas é mais difícil. A gente tem que estar sempre preparado para surpresas, né, e nos adaptar, né, a gente tem que ser meio que camaleão mesmo. Quero mandar uma boa noite a todos, dizer que vocês sigam o nosso perfil aqui do Pitaco da Bola, lives dessa qualidade só aqui no Pitaco da Bola, Andressa Siqueira, árbitra do quadro FIFA. Essa é a primeira entrevista do Pitaco da Bola do ano de 2022 e com certeza virão mais, se Deus permitir. Andressa, você foi a primeira mulher a comandar uma final masculina aí no estado de Minas Gerais. Foi um jogo da 2ª Divisão Mineira, a final, entre Uberaba e Varginha. O seu colega que ia apitar, que é o João Luiz Gomes Neto,
ele fraturou o pé num acidente de carro. E aí você foi escalada para o jogo numa quinta-feira, na sexta recebeu a notícia que integraria o quadro FIFA, e no sábado já estava concentrada aguardando o jogo. Tudo de uma vez só. O que foi que você sentiu ao receber tantas notícias assim de uma vez? Então, é como eu te falei, a gente tem que estar sempre preparado para surpresas, né? Realmente foi uma semana muito, muito louca, porque além disso ainda eu também estava com minha mãe hospitalizada, ela tinha recebido alta, e foi assim, tive que dar um suporte para ela. Aí eu já tive, né, fui escalada com relação a essa questão do meu colega, né, o João, ter se lesionado. Realmente eu não esperava essa escala, porque como ele já estava escalado, né, eu tinha feito bastante jogos, né, na competição, na primeira fase, cheguei a fazer também, e eu já tinha feito como quarto árbitro a semifinal, então geralmente eu falei assim, acredito que não vai ser eu, e realmente foi ele o escalado. Fiquei muito triste pela troca ser devida a isso, né? Mas tinha que alguém substituí-lo. Então, e eu fiquei muito honrada por poder ser eu, né? Estar representando ele. Então, quis dar o meu melhor. Conversei com ele. Agradeci muito a comissão também pela confiança, né? De poder comandar uma final de, né, segunda divisão, um jogo difícil e, né, uma competição profissional masculina. Então, assim, na verdade, aí já estou absorvendo essa questão, me preparando para o jogo e minutos antes de eu ir para a viagem mesmo, né? Já tinha programado, porque a gente sempre viaja um dia antes, quando a cidade é mais longe, né? Era Uberaba, no caso. Na cidade, para a gente se preparar mesmo para a partida. E eu recebi, aí na hora que eu recebi a informação, eu falei, meu Deus do céu, como assim, né? Duas coisas ao mesmo tempo. Fiquei muito feliz também, não acreditava. E aí, durante a viagem, foram várias ligações, o pessoal, né, me parabenizando e desejando felicidades, assim. Foi muito legal, mas, assim, depois, quando eu cheguei no hotel, eu tive que respirar, voltar de novo e falar assim, agora eu tenho que focar na partida, porque, né, a gente tem que fazer o plano de trabalho e tudo mais. E deu tudo certo no final, graças a Deus. Mas foi realmente uma semana de grandes emoções, grandes emoções. Mandar um abraço aqui para a equipe Senergi. Mandou um abraço aqui, está acompanhando a live do Pitaco da Bola. Na verdade é Segenergi. Segenergi, a equipe pediu um abraço aqui. O Biasotto está dizendo que você é fera demais. FIFA com muitos méritos. Ele que é fera. Ele é meu personal, meu treinador querido aí, que foi um dos que me ressuscitaram aí na pandemia mesmo, né? Ele me deu um grande suporte. E eu tenho evoluído muito, muito mesmo com os treinamentos dele. Ele é uma pessoa que, além de excelente profissional, se tornou um grande amigo. E eu só tenho a agradecer a ele por tudo aí que tem acontecido, né, na minha carreira, porque grande parte é devido ao nosso trabalho em conjunto também, a nossa parceria. Muito bem. Muito bem, Andressa. Eu queria saber agora de você, qual o seu principal objetivo na temporada? Na verdade, são dois. O que você já alcançou, assim, que já te dá uma grande satisfação, tá? Um primeiro objetivo. E segundo, qual o seu principal objetivo dessa temporada de 2022, né? Com a temporada que promete, né? Continuidade do futebol. E é isso. Fala aí pra gente. Então, a gente sempre, né, para evoluir, a gente tem que viver de metas, mesmo objetivos, né, ainda mais na arbitragem. Minha meta inicial mesmo como agora vai começar, né, o Campeonato Mineiro Módulo 1, que é a nossa maior competição aqui em Minas. Minha primeira meta é estrear apitando mesmo o Módulo 1, né? Já trabalhei como quarta árbitra, né, durante o ano passado e o ano retrasado. E vamos ver se eu consigo aí uma estreia esse ano. Mas vamos trabalhando. A gente sabe que tudo é no tempo certo, no tempo de Deus. Se for para ser, vai ser agora. Mas o primeiro objetivo desse ano é esse. O segundo, né, você já sabe que era estar inserido aí no quadro da FIFA. Talvez nem esperava tanto para esse ano, mas graças a Deus aconteceu, porque ser FIFA é o sonho de qualquer árbitro, né? Eu acredito. Não tem como você não sonhar com isso. Eu no curso lá já sonhava, mas pensava, uma coisa bem distante. Vamos trabalhar, se tiver que ser,
né, vai ser. E aí, quando chega para a gente isso, é meio assim inacreditável. Ainda estou absorvendo isso ainda, tem hora que ainda não caiu muito a ficha. Eu acho que no dia que eu for receber o escudo, aí a ficha vai cair de verdade, né? Mas é isso. Primeiramente, seria isso, e no decorrer da temporada, vamos ver como é que vai acontecer. Também gostaria muito de estrear na série D do Brasileiro, mas depende muito de tudo, né? Porque o Acre ele vive de jogar a jogo, depende de cada jogo para a gente ter uma próxima escala. Então é fazer bem o que me colocarem para fazer, para tentar conseguir aí atingir esses objetivos. Tem uma seguidora nossa aqui, a Maga Baiana, está dizendo assim: por você ser mulher, qual dificuldade você teve para chegar ao quadro da FIFA? Sei que não é fácil a vida de arbitragem, pois acompanho os meus aqui na Bahia. Então ela está dizendo que a vida da arbitragem é muito difícil. E aí eu queria pegar um gancho de uma pergunta que foi feita aqui, que já passou, eu não consegui recuperar, que passou muito rápido, mas eu percebi que a pessoa perguntou, não lembro quem foi, sobre a questão do machismo. Você vê ainda muito machismo na arbitragem, porque a gente vê que tem muitas mulheres agora trabalhando na arbitragem, né? Mas você vê ainda machismo, e foi muito difícil chegar, aproveitando a pergunta da nossa amiga, foi muito difícil chegar ao quadro da FIFA? Então, não é fácil, né? Eu acho que não é fácil nem para ninguém, tanto para o masculino, para o feminino, que a gente tem, né, várias pessoas aí capacitadas. Eu mesmo, para estar no quadro da FIFA, tinha mais 2 pessoas que foram indicadas também, quando a gente foi fazer o curso, que são, assim, são árbitras, sim, não sei nem o que falar delas, né? São excelentes também. Então, assim, não é fácil. A luta não é fácil, mas a gente também, a gente não desiste. A questão é fazer o que tem que ser feito. É treinar, é estudar, assistir jogos, enfim. É o mesmo que o homem tem que fazer, a gente tem que fazer, né, para poder evoluir. O treinamento um pouco mais, porque, né, a nossa genética, o nosso corpo é um pouco diferente, então acaba que, né, a gente se esforça um pouco mais. Mas se a gente quer estar em alto rendimento, em alto nível, a gente tem que se dedicar a isso. Com relação ao machismo, eu acho que o machismo ele está não só na arbitragem, mas ele está em outros lugares também, como alguns outros tipos de preconceito. Mas eu tento não me preocupar com isso, porque é uma coisa que, quanto mais a gente dá ênfase, mais acho que fica criando mais coisas, né? Mais machismo ainda. Então, eu tento, se acontece alguma situação, eu tento fingir que eu não vi, ou eu desconsidero, porque para mim é irrelevante. Eu sei do que eu sou capaz. Eu acho que nós mulheres ainda nós temos esse poder aí de fazer às vezes até mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então seguir em frente, e eu acho que através do nosso trabalho, né, como você mesmo falou, tem cada vez mais mulheres sendo inseridas, né, não só na arbitragem, como em outros meios também, porque a gente está mostrando que a gente é capaz, né? É isso que a gente tem que fazer. Se a gente não mostrar que a gente tem condições de estar ali, né, aí vai continuar tendo esse tipo de situação. Então, quanto mais mulheres forem inseridas nesses meios, mais isso vai diminuindo, mais o machismo vai diminuindo, porque vai sendo visto, né, que nós temos competência também para estar ali. Porque ninguém é doido de colocar uma pessoa que não é competente para fazer determinada, né, situação. Igual mesmo, né, a comissão, ela me colocou numa final porque eles acreditam no meu trabalho. Então, como eles acreditam no trabalho do João e dos outros árbitros que eles tinham para colocar também, né? Então, essa questão da igualdade de gênero mesmo, independente. A gente tem que fazer o trabalho direito. Eu acredito que é assim. Então, machismo existe em todos os lugares, mas eu acho que o que a gente tem que fazer é não levar isso adiante e não absorver esse tipo de coisa. Quem fez a pergunta foi o Dr. Robson Lessa, que é nosso amigo aqui da cidade de Penedo. Ele tem um programa na Rádio Nova Farol, que é o programa No Pique da Bola. Inclusive, Arthur e eu estávamos com ele hoje à tarde, né? Começou às 6 da noite, à tardinha, à noitinha, de 6 às 7, estávamos com ele lá. Fique à vontade, viu, Arthur?
Beleza, meu irmão. Bem, Andressa, você falou aí desse universo, né, machista, mas a gente tem um grande mal dentro do estádio brasileiro, né, que é a pressão, justamente contra a arbitragem, né? Existe uma pressão dos torcedores, existe uma pressão muito forte mesmo, palavras de baixo calão, enfim. E eu queria saber de você, né? Você falou muito aí sobre a questão do trabalho, muito interessante isso, o foco, né? Principalmente, mas assim, como é que você lida com essa pressão? Você se prepara mais um pouquinho, você gosta de uma boa música ali, ler alguma coisa para justamente porque aquilo, né, uma hora a gente ouve, né? Uma hora a gente ouve ali, né, por exemplo, naqueles casos de uma falta, uma coisa daquele tipo, e existe tudo isso. Então eu queria saber de você, como é que você lida literalmente com a pressão hoje dentro do campo? A pressão, ela existe, muito, né? Porque tudo que acontece dentro do campo de jogo acaba sendo transferido pra gente, né? E assim, a gente escuta, lógico, a gente escuta várias coisas, só que eu tento não absorver. É a mesma coisa, é como se entrasse no ouvido e saísse no outro. A não ser que seja uma coisa mais grave que a gente tenha que tomar alguma providência, né? Aí a gente tem que estar atento também, tem coisas que a gente não pode deixar passar e temos que relatar em súmula e tudo mais. Mas no início da carreira é mais difícil, porque eu não estava acostumada com esse tipo de coisa, de ser xingada, de ser, né, falarem várias coisas contra a minha pessoa. Aí você até se sente assim, nossa, que é isso? Eu tô tão ruim assim? Porque a gente pensa mais ou menos dessa forma. Mas isso é jogo após jogo e isso passa rápido. Se você quer estar nesse meio, se você quer arbitrar, isso não pode te deixar mal, entendeu? Você tem que relevar mesmo muita coisa para seguir adiante. Então, assim, hoje em dia, né, ano passado mesmo, que muitos jogos não tinham público, eram mais as questões dos técnicos, tudo mais que a gente ouvia. Então, assim, ficou até estranho, porque quando tem torcida é uma mistura, é aquela energia toda, por mais que xinguem e tudo mais, é uma energia que te dá mais um gás mesmo para fazer o trabalho. Então, assim, eu levo esses xingamentos, eu sei que aquilo não é direcionado realmente à minha pessoa, é o que eu estou fazendo, né? Porque eu sei quem eu sou, eu sei da minha essência, então é pensar nesse sentido, que não é isso que vai me abalar. Outra coisa, eu faço umas meditações também, trabalho mental é forte, igual eu falei, a doutora Marta, ela nos auxilia bastante, indica alguns livros, então estou sempre fazendo algumas leituras aí, e medito também. Lógico que a gente tem que trabalhar muito o mental para realmente suportar toda essa pressão, porque realmente não é fácil você desligar disso e se concentrar somente na partida. A Tá Freitas está dizendo, inclusive, que a sua turma teve muita mulher, né? Aí no estado de Minas Gerais, né? Na minha turma... Não, a turma, se for ela, a que eu estou pensando que formou recentemente, tinha bastante. A minha turma, quando eu fiz o curso, só tinha eu e mais duas, na verdade. Que era... se não me engano, era a Jéssica e a Érica. A Érica está atuando até hoje também, e a outra, se não me engano, era a Jéssica, ela era jornalista, por sinal, achei até engraçado. Ela fez o curso... A turma dela, né? Achei que ela ia falando da minha, porque a minha não. A turma dela realmente teve muitas. Eu até fiquei surpresa quando elas iam treinar, porque onde a aula lá, a gente faz os treinamentos também. E aí eu sempre ficava muito feliz em saber que tinha muitas mulheres, assim. É sempre bom saber que o nosso quadro, né, tá crescendo. Então, é isso que eu falei também. A gente, quanto mais a gente for crescendo, mais esse machismo e tudo mais vai diminuindo também. Um abraço para a Amanda Ceará Bípoli, que é uma profissional excelente, é coach. Ela foi, inclusive, entrevistada aqui por nós no Pitaco da Bola. Está mandando um abraço, está parabenizando pela live. Obrigado, Amanda, por estar acompanhando aqui a nossa live. Ô, Andressa, eu vou fazer duas perguntas, certo? O que você mais gosta e o que é mais difícil? Primeiro, você acha mais difícil apitar jogo masculino ou feminino? E o que você prefere, apitar jogo masculino ou jogo feminino?
Olha, essa pergunta é bem difícil. Depende muito da competição, do jogo, né? Na verdade, eu gosto de apitar. O que tiver para apitar, a gente apita. Não fique em Mas cima assim, do muro, viu? Não fique em cima. não, vou falar. Depende, tem jogos que eu acho mais difícil o feminino. Não sei, às vezes é mais difícil pela leitura do jogo, às vezes é mais difícil, mas enfim, ou até mesmo pelo comportamento das atletas, enfim. Mas o masculino é um jogo mais, às vezes, mais. Os homens, né, às vezes eles me testam mais, né? Então, assim, o meu psicológico tem que estar melhor ainda. É relativo, igual eu te falei, depende muito da situação do jogo, de qual é a competição, mas eu gosto dos dois, depende. Igual eu fiz uma final de feminino, né? Que foi a final do Campeonato Mineiro Feminino Cruzeiro e Atlético, que é um clássico aqui, que, né? Um grande clássico. E fiz a final da segunda divisão, né? Foram 2 jogos, assim, que eu não tenho que falar, foram jogos excepcionais, assim. De grandes chances de gol, de várias mudanças assim, de temperatura na partida. Então, assim, realmente, não é que é ficar em cima do muro. É difícil eu te falar qual que eu gosto mais, porque igual tem as categorias também. Um sub-20 você corre mais, aí depende, entendeu? Então, assim, na verdade a gente gosta de apitar aquele jogo que os atletas querem jogar a bola, né? Que é o mais bonito mesmo, quando eles querem jogar, independente de mulher ou de ser homem, quando querem jogar a bola, tanto facilita, né, o nosso trabalho, e eu acho que o espetáculo fica mais bonito também. Muito bem. Pergunta da galera, né, Maurício? Meu amigo Maurício. Vai fazer a pergunta deles? Faz então a pergunta do Dr. Robson, certo? Manda pra galera aí. É uma pergunta até que eu tinha também elaborado aqui no que diz respeito à referência na arbitragem brasileira. Ele está perguntando aqui qual a sua referência na arbitragem brasileira, qual o trabalho que você admira, assim, que você vê o trabalho e se inspira. Não tem como deixar de falar da Edna, né? Que ela é uma grande inspiração por tudo que ela conquistou e vem conquistando aí na arbitragem. Mas, assim, aqui também, né? Lógico que tem outras árbitras também que eu me inspiro. Graças a Deus a gente é bem unida, a gente troca bastante informações uma com as outras. Com relação a árbitros mesmo, aqui tem o Ricardo Marques, né, que é um ídolo mesmo, e eu tenho o privilégio, às vezes, de treinar com ele, já tive a oportunidade de fazer, né, quarto árbitro para ele, então, assim, igual você, né, me perguntaram sobre o Felipe Lima e outros mais, se você trabalhar com ídolos é realmente excepcional, né? Então, assim, são pessoas que me inspiram, tem vários árbitros que me inspiram, mas eu tento assistir os jogos e cada um acaba que eu tento ver o que tem de melhor, então a gente vai nesse sentido, mas o Ricardo Marques para mim é um ser humano incrível, um árbitro incrível, e a Edna também. Temos várias outras, mas inicialmente os que eu mais me inspiro hoje são eles. Muito bem. Excelente. Vamos lá, vamos de mais uma pergunta. Então, o Alderes até lançou uma pergunta aqui, né, que podemos esperar de melhor na arbitragem brasileira em 2022, e eu vou pegar justamente esse gancho para perguntar a Andressa o que é que você tem, qual a sua principal opinião hoje do cenário da arbitragem no Brasil, né? Porque a gente sabe da modernidade, a gente sabe de tudo que está acontecendo, VAR, etc. Mas, hora ou outra, a gente tem alguns problemas, inclusive muitos problemas, né, nítidos, muito nítidos. Então, eu queria saber de você justamente isso. Como é que você analisa o atual cenário? Se é que 2022 é um ano diferente para a arbitragem brasileira? Esse pequeno panorama aí na visão da Andressa. Então, para mim, a arbitragem ela está sempre em crescimento, realmente. São ferramentas novas, né, que a gente tem trabalhado e nada assim é do dia para a noite, né? Nós que somos árbitros, a gente sabe o tanto que a gente estuda, o tanto que a gente trabalha e o que a gente menos quer é errar. O que a gente menos quer é errar.
porque dos nossos acertos que são feitos nossas escalas, né, do nosso trabalho. Então, assim, eu acredito que a tendência cada vez é melhorar mesmo, evoluir mais, né? E muitas coisas também que são jogadas na mídia, às vezes não são informações verídicas, né? A gente sabe o tanto de fake news que acontece aí. Então, é realmente entender o que realmente acontece, né? Que realmente, igual a gente tem muito trabalho, temos muitos estudos para fazer e a gente tem sempre se dedicado muito para fazer o melhor para a partida, né? Eu acredito que é isso e eu acredito que em 2022 vamos fazer um excelente trabalho aí, né, em todas as competições. É o que a gente espera sempre, né? Andressa. Ok, eu vou aqui. Só para constar, Maurício, rapidinho, vou aqui rapidinho, tá? Já volto, a gente tá com um pequeno ruído. VaptVupt, daqui a pouco eu tô de volta, tá? Beleza. Vai nessa, Maurício. Beleza, Arthur. A gente percebeu, viu, Andressa, no ano passado, que as nossas lives, em determinado momento, começava a surgir um ruído que atrapalhava bastante. Aí, no ano passado, na última live de 2021, a gente percebeu que quando o Arthur saiu e retornou, o áudio ficou ok. Uai, que isso? O problema é com dele, então, não? Em determinado momento da live ficava assim, um ruído, ia aumentando e atrapalhava bastante. E aí, por algum motivo, ele teve que sair e quando voltou, estava sem ruído. Eu digo, pronto, Arthur, descobrimos o problema. A questão é você sair e voltar, que aí fica ok. Aí é por isso que ele vai dar a saidinha e vai voltar, então. É por isso. Aí, foi por causa disso, porque também ele está com a menina dele e ele precisou fazer coisa lá. Então uniu as duas coisas e saiu, mas daqui a pouco ele volta. Sem problema. Coisas do Instagram. A minha pergunta próxima é a seguinte: como você vê a inserção da tecnologia no futebol? Estou falando sobre o VAR. Eu acredito que a tecnologia é para quê? Para evoluir mesmo, né? Então, assim, eu acredito que foi um grande avanço que nós tivemos, né, na arbitragem, porque a gente consegue ali resolver algumas situações que não tinham como serem resolvidas, né? Então, assim, a tendência é cada vez essa tecnologia ela é evoluindo, né? E conosco a gente vai evoluindo junto com ela também. Vamos trabalhando para que cada vez mais tenham menos erros nas partidas, né? Que não tenha nada para prejudicar nenhuma das equipes. O que a gente quer é realmente isso, cada vez menos erros. Então, eu acredito que foi um grande avanço. Então, você gostou do VAR ser inserido no futebol. Você acha que no ano de 2021, na minha opinião, a arbitragem em 2021 passou por alguns problemas. Não sei se você concorda. E aí teve a pergunta do nosso amigo com relação a 2022, o que é que a gente espera, né? Você acha também que 2021 foi um ano difícil para a arbitragem ou não? Era tudo dentro do normal, era assim mesmo, e a tendência é aos poucos ir melhorando. Quero mandar um abraço para a Márcia Garcia, minha sogra, Jailton Garcia, Juliana Corrêa, que está aqui comigo, a todos que estão acompanhando a live do Pitaco da Bola. Então, eu acredito que foi um ano difícil, sim, mas não o que a gente fez, o que a gente tinha que fazer mesmo, é o trabalho, né? Não é um trabalho fácil. E eu acredito que 2022 vai ser com certeza melhor ainda do que 2021. Lógico que equívocos acontecem, isso é em qualquer lugar, qualquer profissão. E nós somos seres humanos, né? Somos máquinas. Então, independente de a gente ter uma máquina ali para nos auxiliar, mas nós que operamos também. Então, às vezes pode acontecer algum problema e tudo mais. Enfim, eu acredito que independente de tudo que aconteceu no ano passado, eu acredito que nós conduzimos bem as competições, né? E acredito que vai ser melhor ainda esse ano. A tendência é sempre evoluir mais, porque a gente vai ficando mais familiarizado com tudo e, como eu te falei, a tecnologia a gente vai vendo o que tem de deficiência e eles vão analisando para cada vez, né, melhorando também a tecnologia e facilitar o nosso trabalho. Muito bem, Andressa. Por que, mesmo com a utilização do VAR, ainda existe tanta reclamação da imprensa,
dos jogadores, dos torcedores, dos dirigentes? Por que tanta reclamação mesmo com o VAR? O que está faltando para ajustar, para que essas reclamações deixem de existir, ou pelo menos elas diminuam? Eu acredito que é uma questão mais cultural mesmo. Acho que sempre vão ter um motivo para reclamar. Né? Eu acho que tem que começar trabalhar, acho que às vezes é desde lá da base mesmo, é tudo, é comissão, são os atletas, é isso, é a questão de entender o que é o trabalho, né? Isso é aqui que acontece, né? No futebol brasileiro, às vezes no sul-americano, que, né, são os mais calorosos e tudo mais, a gente vê em outras competições europeias que não tem esse tipo de situação, quando tem é bem menor. Então eu acredito que é mais nesse sentido mesmo, a gente faz o que a gente pode para diminuir isso daí, mas eu acho que é uma questão cultural mesmo, às vezes é de ganhar no grito. Então, temos que trabalhar a gente trabalha com a prevenção e tudo mais, né? A gente orienta as equipes e tudo mais, jogadores, comissão, mas é isso, a gente entende que é uma coisa cultural, realmente tem hora que passa dos limites, mas a gente tenta contornar isso da melhor forma, entendeu? E vamos continuar trabalhando para que isso diminua. Mas não depende só da gente, depende também, igual eu te falei, de isso começar a ser trabalhado desde da base e tudo mais, e evoluindo tanto com comissões e atletas também. A Vanessa está dando os parabéns aqui, está dizendo que é árbitra central no Espírito Santo e vibra com a ascensão feminina na arbitragem. Um abraço para ela. É sempre bom a gente vibrar mesmo, porque eu também sou assim, eu sempre vibro com as conquistas das minhas colegas, fico feliz de saber que ela está atuando também. E é assim, eu acho que unidas nós somos mais fortes, né? Então é uma lutando pela outra mesmo. É igual quando uma conquista uma partida que estava esperando, ou conquista uma ascensão, a gente sempre fica feliz, né? Porque é o nosso trabalho, que a gente mostra que o nosso trabalho está evoluindo. Pois é, eu entrei aqui rapidinho, certo, Andressa? Só para me despedir, que a minha bebê tá me solicitando ali, eu já estou sozinho aqui com ela, mas eu queria agradecer. Eu vou lançar a pergunta, eu tenho um tempinho aqui, certo? A minha última pergunta, aí eu me despeço de vocês, eu espero você me responder, e aí eu me despeço, agradecendo também a compreensão do meu amigo Maurício aí, sempre compreensivo conosco, viu? E você também, muito obrigado mais uma vez, prazer enorme ter lhe entrevistado, tá? Mas eu queria saber o seguinte, rapidamente, né? A gente discute muito a profissionalização da arbitragem no Brasil, né? Eu queria saber qual a sua opinião sobre isso. Se daria muito certo, se já é tempo para isso. Como você analisa essa parte da profissionalização da arbitragem no Brasil, Andressa? Primeiro, obrigado também pelo convite, tá? Foi um prazer estar com você aí. O pessoal de Alagoas, né? E eu gosto tanto desse sotaque. Tem uma amiga daí que é a Brígida, vocês devem conhecer. É uma pessoa que eu admiro muito também, do Quadrafifa, assistente. Enfim, com relação à profissionalização, assim, eu acredito que acho que todos nós árbitros a gente sonha com isso, né? Não sei todos, mas assim, seria o ideal nós conseguirmos viver disso, viver de arbitragem, somente da arbitragem. Muitas vezes a gente não consegue, a gente tem que conciliar com outro trabalho e tudo mais. Eu acredito talvez que agora com essa questão do VAR, a gente podendo trabalhar com a nossa vida na arbitragem, acho que ela vai aumentar, né, com relação à idade mesmo, né, e como hoje a gente também tem treinamentos, mas a gente está vendo que nós estamos conseguindo manter mais tempo dentro da arbitragem. Então acredito que isso pode ser um ponto favorável para isso vir a acontecer, mas já são tantas vezes que eu acho que já brigaram com relação a isso, que realmente eu não sei como anda essa situação. Eu torço para que isso aconteça, não sei se eu vou estar atuando ainda quando isso acontecer, se acontecer, espero que sim, e que isso possa fazer que a gente evolua ainda mais, né? Que a gente possa se dedicar ainda mais a isso, né? A ser realmente um profissional da arbitragem.
Obrigado. Gente, boa noite, viu? Grande abraço. Vou acompanhar daqui, tá? Vou ficar acompanhando daqui vocês. Tamo junto. Beleza. Valeu. Obrigado. Vanessa, Andresa. O ruído era dele mesmo. Não, voltou. Acho que voltou o ruído. Achei que era dele. Não tá fazendo não ruído aqui mais. O meu tá, você acredita? Será que é o meu telefone? Eu tô ouvindo o ruídozinho de fundo, mas tá bom, vambora. Aqui tá bem, Andresa. Você tem um estilo de conversar mais com o jogador, quando o jogador chega mais junto assim no início do jogo. Você é divertir, você já é direto, aplica cartão, não gosta muito de conversa, como é seu estilo? Então, eu às vezes falo, mas ultimamente não dá para falar muito com o jogador, né? Às vezes a gente faz uma preventiva mesmo, mas quando é para amarelo, quando é para vermelho, não tem muita conversa, não. Não dá para conversar, né? Porque a gente tem que tomar uma decisão rápida também. Então, assim, às vezes é o corpo mesmo que fala, às vezes um jeito que você já olha mais firme, alguma coisa que você já fala, já consegue resolver, mas depende muito também de como está a temperatura do jogo, né? Tem jogo que não dá para você também ficar gritando, alguma coisa desse tipo, o jogo está mais tranquilo, dá para você ir levando mais tranquilamente, aí depende da energia mesmo, então a gente tem que se adaptar com relação a isso também, com relação às equipes também, jogadores, então assim, a gente tem que ser igual, a gente escuta muito ser camaleão mesmo, porque a gente tem que se adaptando a competição, as equipes, para ver qual vai ser o tipo de tratamento, né? Porque tem atletas que a gente tem que ser um pouco mais firme, tem atletas que dá para levar mais, então é mais ou menos assim. Mas eu costumo, eu tento falar, mas eu tenho mudado um pouco isso. A gente vai se adaptando também, às vezes a gente tem que tomar as decisões mais rápidas e já vai para resolver mesmo, para evitar muita conversa e para o jogo seguir. Às vezes a gente percebe que o jogador reclama com a arbitragem porque foi no início do jogo que ele fez uma falta, às vezes até um pouco mais dura. Ele diz assim, mas professor ou professora, não sei se eles chamam também as mulheres de professora, o árbitro lhe chama o professor, né? Professor, primeira falta, eu só cometi uma, ou então diz assim, mas foi agora no início do jogo. Tem que levar em consideração isso, que está sendo a primeira falta do jogador, ou que é no início do jogo, ou não tem nada a ver isso? Não tem nada a ver. Quando ele leva um amarelo na primeira falta, porque realmente a falta foi para amarelo, né? Provavelmente foi uma temeridade ou foi uma questão tática. Quando é para amarelo, a gente tem que dar, independente se foi a primeira, se foi a última, né? Então, realmente, porque se a gente deixa passar esse tipo de situação, o jogo pode crescer e isso pode fazer diferença depois no decorrer da partida. Então, a gente escuta realmente isso, mas, infelizmente, a decisão, tá ali a regra, a gente tem que tomar a decisão, independente se foi no primeiro ou segundo de jogo. A RK Massagem Esportiva. Boa noite. Você é muito profissional e sou sua fã desde garota. Ele é um fofo, eu conheço ele. Ele é um massagista aqui, às vezes ele salva a gente aqui, viu? Faz a gente sentir um pouco de dor, mas depois a gente fica nova. Eu sou fã dele também, é um grande cara, adoro ele, é o Canuzinho. Andresa, na semifinal da Copinha, da Copa São Paulo, na partida São Paulo e Palmeiras, houve alguns problemas, invasão de torcedores, jogaram uma faca em campo, houve muito problema. Algumas pessoas criticaram a arbitragem porque, segundo elas, o jogo deveria ter terminado ali e não ter o acréscimo. Na sua opinião, o que você achou dessa situação? E se você viveu alguma coisa parecida ou alguma coisa inusitada assim, uma coisa que é incomum viver na arbitragem que você viveu? Então, essas questões são muito relativas a opinar, porque eu não estava no jogo, né? Então, quem está ali que vai saber definir o que era para ser feito. Eu realmente ouvi algumas coisas, mas eu não cheguei a ver a partida toda para poder opinar. Quando é assim, a gente tem que ver tudo, né? Ver o contexto do que aconteceu. Na final mesmo, a segunda divisão teve uma invasão de campo no final e a gente conseguiu resolver. Então, isso depende muito do que foi. Você falou questão de fato e tudo mais, mas infelizmente eu não consigo opinar porque eu não vi. Então, eu não sei. Então, depende muito
se vai ter um risco para as outras pessoas, para a gente poder terminar uma partida. Então, são coisas que a gente tem informações também do policiamento que está lá, eles têm que nos dar garantias da situação, se dá para continuar ou não. Para a gente encerrar uma partida não é simples assim, né? Então, ainda mais é uma competição que estava valendo vaga e tudo mais. Então, realmente eu não tenho como falar se foi o correto a atitude do árbitro ou não, porque eu realmente não vi, né? E não sei o contexto geral de toda a partida. Andressa, a gente sabe que o VAR está aí no futebol brasileiro, no futebol mundial, né? E o que me chama a atenção é o seguinte, muitas vezes o árbitro marca em determinado lance alguma coisa e ele é chamado para verificar no monitor, analisa a imagem e acaba mudando o que ele marcou anteriormente, porque, evidentemente, que com o vídeo ele pode ter uma visão melhor e analisar melhor o lance. E aí me chama a atenção é que o árbitro vai até o vídeo, analisa por vários ângulos e mesmo assim o jogador reclama. Eu penso que depois de o árbitro marcar, depois que ele viu, não tem mais o que reclamar. Se o jogador quiser reclamar, tem que reclamar antes. Depois que ele analisou, não tem mais o que dizer, porque o árbitro não vai voltar mais, tendo em vista que ele já tem toda a visão do lance. Porque, na sua opinião, o jogador reclama tanto, principalmente o jogador brasileiro? A gente não vê no futebol internacional tanta reclamação, principalmente após o árbitro verificar o vídeo, né? Verificar a imagem em todos os ângulos. Mas o jogador brasileiro reclama muito. Por quê? É igual eu tinha comentado com você, né? Na verdade, jogador tem que jogar a bola, ele não tem que reclamar, né? Ele tá ali o espetáculo é dele, na verdade. Ele tá ali para mostrar futebol. Reclamar não é o que ele tem que fazer, é o que a gente orienta os capitães também, né? Sempre no início da partida. E é para eles orientarem a equipe deles e deixa que a arbitragem é com a gente. A questão de reclamação é igual eu falo, já é uma questão cultural mesmo, que tem que ser trabalhada, acho que desde o início mesmo, desde a base. Eu acho que às vezes os atletas estão treinados para isso também, para reclamar, talvez para desestruturar a gente mentalmente, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que é a questão mesmo da cultural. O nosso país é assim, só que a gente já trabalha preparado para isso, né? Nós já sabemos que funciona dessa forma aqui, então a gente tem que, né, ter um bom controle emocional para poder lidar com esse tipo de situação e tomar as atitudes que têm que ser necessárias, dependendo do grau da reclamação, tomar atitude, advertir ou, se necessário, também expulsar. Mas é isso, infelizmente é o que acontece aqui no nosso cenário. As reclamações dos jogadores, tanto do futebol feminino como do futebol masculino, elas acontecem dentro de um limite normal? Você já chegou em alguma partida e recebeu alguma reclamação, alguma coisa nesse sentido, que ultrapassasse os limites, e aí você teve que tomar um posicionamento diferente do que o que você normalmente faz? Então, a reclamação, ela acontece de todos os níveis no jogo. Mas aí, igual eu te falei, depende muito do contexto do jogo e do tipo da reclamação. Já tive que tomar atitudes maiores, né, de expulsar, devido ao jeito que foi a reclamação e as palavras usadas. Então, assim, a gente tem que tomar atitude, não pode permitir que isso aconteça dentro do campo de jogo, tanto no feminino, tanto no masculino, né? É igual eu falei, eles têm que jogar a bola, eles não estão ali para questionar o que a gente está fazendo, a gente está ali para fazer o nosso trabalho e né, colocar a regra em jogo. É isso que a gente tem que fazer e eles têm que fazer o trabalho deles, que é jogar a bola, fazer gol, é o que os treinadores mandam eles fazerem, né? Orienta eles. Então é isso, eu acho que cada um tem que respeitar o trabalho do outro. Então a gente tem que realmente tomar as atitudes. Já aconteceu, né, algumas situações que eu tive que realmente advertir com cartão amarelo e às vezes expulsar também. O RK Massagens Esportivo está perguntando, está dizendo assim: como o futebol exige cada vez mais, como você se prepara fisicamente, mentalmente? Ela até chegou a falar um pouco no início aqui sobre essa questão. Mas eu vou aproveitar o gancho aí, ela pode complementar. Eu vi que você tem postado alguns stories justamente sobre a preparação agora, né, da pré-temporada, né? Como tem sido essa preparação? Já está em fase final, tem sido muito puxada.
E aí, se você quiser, você pode responder a pergunta do RK Massagem no que diz respeito à questão mental, com sua preparação também. Como eu vi falado, a gente, né, tem um trabalho árduo aí de treinamentos, a gente tem, né, treinar praticamente todos os dias, realmente em alto rendimento, porque a gente trabalha com atletas, né, de alta performance. A preparação para a temporada, ela sempre existe, né, no início do ano. Ela aconteceu nessa última semana, encerramos ontem. Sempre muito bom, que faz a gente evoluir, são estudos, né? A gente estuda a regra de jogo, a gente trabalha